Olá, sou eu de novo, Leandro. E se você está aqui, você é um entusiasta da educação, você é professor, aluno ou é um pai de aluno. E esse podcast é para você, entusiasta. Aqui nós falamos, é o Pode Mais, nós falamos sobre educação, todas as matérias. Aproveita já antes de começar a assistir o vídeo, já se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, já grava as notificações para que você seja notificado de todos os demais vídeos. E hoje o nosso entrevistado é o Rafael. Olá, Rafael, tudo bem? Olá, olá. Como é que você está se sentindo hoje, meu amigo Leandro? Eu estou bem, Rafael. E você? Eu estou bem também, muito feliz de estar aqui contigo, estar aqui com todas as famílias do Demais Educativo. E, poxa, antes da gente vir aqui, estava na escola, que é o lugar que eu curto demais da conta, então estou muito feliz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É verdade, o Rafael ele é consultor do Pleno. O Pleno é um componente lá que nós vamos falar nesse podcast sobre isso, né? E hoje ele veio fazer formação, fazer a visita, conhecer o colégio. Eu já peguei o Rafael lá pelo braço, eu falei, vamos lá gravar um podcast que você vai apresentar todo o conteúdo aí do componente para as famílias. Isso. Aproveitando, Rafael, fale um pouco sobre o Pleno. Boa. Programa Pleno, programa de educação socioemocional, né? E aí, para a gente falar um pouquinho sobre educação socioemocional, a gente tem que falar como a gente vai construir essa dimensão da formação, né? Então, acho que um primeiro passo é a gente trazer a ideia de uma formação integral. Quando a gente fala de educação socioemocional, a gente está falando de um olhar que a gente precisa ter para os alunos, no qual eles têm que aprender história, português, matemática, tudo isso aí tem que aprender. Mas eles também vão ser olhados e vão ser cuidados, né, como pessoas completas, né? Então, acho que é uma primeira questão. E para fazer tudo isso, a gente tem um currículo, né, para entregar aí no dia a dia da escola, com a equipe da escola, que a gente teve aí um pedaço da manhã junto deles, né? Então, acho que tem essa primeira dimensão. Faz sentido isso? Sim. Boa. E... Bom, acho que outra parte importante é que falar de educação socioemocional é a gente falar de desenvolvimento de competências socioemocionais, né? E aí o programa Pleno ele vai trabalhar com o desenvolvimento de 5 competências socioemocionais que começam lá nos pequenininhos, então na educação infantil de 3 anos, né? E vai até a 3ª série do ensino médio. E a gente está falando das seguintes competências, né? A gente está falando do autoconhecimento, então a gente precisa conhecer a si mesmo. Depois a gente aprofunda nisso, se for o caso, em outros momentos. A gente está falando de autorregulação, habilidades de relacionamento, tomada de decisão responsável e consciência social, né? Então, aqui falando para as famílias, se vocês estão se perguntando o que é que meu filho aprende no programa Pleno, uma boa resposta são essas 5 palavras. A gente vai falar bastante delas hoje aqui, acredito, e todas as vezes que a gente se encontrar aí ao longo de 2025, eu vou estar falando pelo menos de uma dessas palavras, sabe? Legal, cara. E quando você fala, lá a gente trata como componente, mas é uma matéria, né? Sim. Que tecnicamente no colégio a gente trata o componente. Uhum. É a mesma coisa? Componente e matéria? São palavras diferentes, acho, para se referir ao mesmo fato, tá? Certo. Então, assim, o que eu, por exemplo, aqui, acho que eu talvez já falei essa palavra, eu gosto de usar a palavra currículo, tá? Ok. Tá. Porque o currículo, ele pressupõe um caminho, ele pressupõe uma jornada, ele pressupõe uma caminhada. E aqui, para o programa Pleno, para a educação socioemocional, é um convite aqui, é uma sugestão para que a gente olhe para o desenvolvimento da educação socioemocional com esse olhar de percurso, né? Falava hoje com a professora da escola, Roma não foi construída num dia. E pense, né? Você é pai? Sim. Beleza, eu também. Cara, a gente não vai formar o nosso filho do dia para a noite. Não são chaves que se viram e botões que a gente aperta e aí, cara, plaf, automaticamente eles se transformam, assim, dorme de um jeito, acorda de outro. Não é assim. É processual. E aí, quando a gente pega essas inerências do desenvolvimento humano e traz para dentro do campo da educação socioemocional, a gente tem o mesmo desenho. Então, a palavra currículo acaba falando um pouquinho mais, tá? Mas o que importa aqui, acho que, para além do termo, é a gente entender que o programa Pleno, ele acontece com um ponto de partida na sala de aula. Então, a gente tem dentro da escola uma aula por semana, né?
Aí, no caso, a gente tem as regentes na educação infantil e nos anos iniciais, professores especialistas nos anos finais e ensino médio, que são capacitados. A gente está num processo que já começou e é contínuo também, essa parte de formação docente, que são capacitados, então, também de maneira contínua para cuidar do desenvolvimento socioemocional das crianças, né? E é uma aula. Só que é uma aula que a gente pensa assim, posso dar um exemplo aqui? Fica à vontade. Faz sentido? Chega na sala de aula, lembrem aí, papais e mamães, né? Como que era estar na escola, lembrem, né? A gente tava ali conversando, tava ali aquela, olha, o que você fez no final de semana, não sei o que, tal. Entrava o professor pela sala e tinha aquele esforço para fazer a turma silenciar e vir para atenção ali no professor, né? Devem lembrar de momentos assim lá na escola de alguns anos atrás. Isso continua acontecendo, né? Por que isso acontece na aula de história, na aula de geografia, em qualquer matéria? Porque antes do professor entrar, que tem aquele burburinho, as crianças estão vivendo. Qual que é o assunto que está ali? É a vida. É o videogame, é a brincadeira, é o namorico, é a vida que está rolando ali. E aí a gente... Opa, peraí, vamos aqui para geografia, vamos aqui para filosofia, vamos aqui para não sei o quê, né? Na educação socioemocional, esse espaço para a vida, Leandro, ele deve ser preservado. Então, é uma aula, tem tempo, começa, tempo termina, beleza, tá na grade da escola, ok, é uma aula. Mas é uma aula que a gente convida para a permanência da vida. Eu acho que é um jeito de olhar. Faz sentido? E aí, Rafael, deixa eu te falar uma coisa. Você fala Pleno é o nome comercial da marca, né? Uhum. E você falou ele aplica, então, a matéria socioemocional. Show. Fala um pouco pra gente o que é, então, essa matéria, uma coisa, eu vou dizer, moderna. Acredito que muitos alunos não tiveram contato, muitos pais têm essas dúvidas. O que é a matéria socioemocional? Boa. Senta que lá vem história, hein? Bem em resumo aqui, mas acho que são coisas importantes. Você lembra do tal do QI? Sim. Coeficiente de inteligência? Coeficiente de inteligência. Então, essa palavra ali, ela vem mais ou menos metade do século XX, tá? Primeira metade do século XX, um pouquinho para trás. Numa época ali onde eu tenho um desenvolvimento científico, vamos dizer assim, hoje a gente entende que é pseudocientífico, que entendia que metrificar o ser humano, né? Tirar medidas do ser humano, conseguiria classificá-los e, então, potencialmente desenvolvê-los. Só que na prática histórica, essa ideia de classificação de seres humanos levou não a um desenvolvimento, acabou levando a uma segregação. Então, se a gente puxar aí o que aconteceu na época de Segunda Guerra Mundial e tudo mais, né? A gente vai ter ali coisas que não foram legais de serem vividas pela humanidade. Beleza. O QI, ele está um pouco nesse contexto, né? Então, eu vou medir ali o seu coeficiente de inteligência e aí, a partir disso, eu vou classificar e tudo mais. Não ficou legal, mas também percebeu-se aí, já na década de 60, um pouquinho mais para dentro do século XX, ali a partir da década de 60, começa a se perceber que mesmo pessoas que estavam no topo dessa classificação de QI, QI, desculpa, gente, de QI, para começar assim, não necessariamente tinham sucesso nas suas carreiras. No mundo do trabalho aqui, tá? Não necessariamente tinham sucesso. Numa perspectiva mais subjetiva, não necessariamente eram felizes, né? Então, começou a perceber que tem uma dimensão, outra ali do ser humano, que o QI não explicava, que o QI não dava conta. Beleza? E aí, começam a entender aonde, vamos dizer assim, né? O que a gente pode palavrar aqui para cuidar disso, que a palavra QI não dá conta. Então, década de 60, década de 70... Vamos começar a estudar o ser humano sobre uma outra perspectiva. Uma perspectiva de uma parte do cérebro mais basal aqui, né? Do nosso cérebro, não aqui no encéfalo cognitivo. E começar a entender o peso das emoções no desenvolvimento
cognitivo global do ser humano. E isso mais tarde vai receber um nome, o QE, coeficiente emocional, tá? Tô super resumindo aqui, gente, tá? E aí esse coeficiente emocional ele vai ser desenvolvido na década de 60, década de 80, até que aparece ali, não sei se você já ouviu falar, não sei se as famílias já ouviram falar, o professor Daniel Goleman, tá? E ele vai pegar esses estudos que tem essa historicidade que eu tô tentando trazer aqui e vai dar um nome para isso, inteligência emocional. As 5 competências que eu falei minutos atrás derivam dos estudos dele. Não só dele, tá? Ele é o nome mais famoso aqui, que eu fui introduzido esse assunto por ele, mas tem outros estudiosos que estão ali nessa onda, mas ele acho que é a principal referência. Então, a partir disso, que a gente tem a categoria da inteligência emocional, aí, a partir do que eu preciso desenvolver, eu tenho aqui um objeto de conhecimento que eu posso trazer para você, trazer para o aluno do 6º ano, trazer para o aluno da educação infantil. Eu tenho esse objeto do conhecimento, inteligência emocional, daí se deriva. Como é que a gente faz isso? Ok, agora a gente precisa desenvolver uma educação socioemocional. Tá? Então, o Pleno, como programa de educação socioemocional, ele tem essa missão. Pegar esse objeto do conhecimento, que eu resumi a história dele aqui, enfim, e oferecer como uma possibilidade de conhecimento e desenvolvimento dentro daquela perspectiva da educação integral que eu falei lá no comecinho. Não sei se consegui te responder, me ajuda aqui. Respondeu, sim. Tá? Na verdade, olha só, você vê como é que é interessante isso, né? Eu estou à frente do colégio na administração há alguns anos e o Paulo é o consultor do Positivo, o sistema de ensino lá no colégio é Positivo. Uhum. E logo no primeiro contato que eu tive com ele, eu apresentei para ele, eu falei, olha, eu quero levar o colégio para o ensino médio, eu quero pegar essa molecada e que eles fiquem craques e passem nos melhores vestibulares, né, e tudo mais, tal. Ele falou, Leandro, olha, não é a proposta do Colégio Demais até aqui que eu percebi. Ele falou, a gente pode levar, mas pensa, hoje a gente pensa em formar o aluno completo, né? Tanto é que a gente mudou até comercialmente, a gente fala, olha, vem para o Demais que você... a nossa formação é para o aluno completo, né? Uhum. E a frase que ele usou, eu sempre uso quando eu vou apresentar o colégio, ele falou assim, a vida não é o estudar 15 anos para uma prova. Ele falou, você não está na escola para 15 anos de estudo para uma prova. É isso aí. Porque ele falou assim, aí o cara vai passar realmente em primeiro lugar em medicina na USP. Mas a primeira briga que ele tiver com a namorada, ele não vai ter inteligência emocional para suportar isso daí. Ou ele vai conseguir um ótimo emprego, mas a primeira advertência que ele levar, isso realmente vai acontecer, ele vai também ficar desestruturado. Uhum. Ele falou, então o colégio pensa em formar o aluno completo, que tem sim inteligência emocional para suportar essas adversidades da vida. Ele falou, e o passar no vestibular é uma consequência, né? É isso. Tem 5.200 caixinhas aí na sua fala, tá? A gente ia ficar um tempo aqui se a gente fosse abrir todas. Tem um dado que eu acho que conversa um pouco com isso que o Paulo te relatou. Se a gente olhar as crianças que hoje estão na educação infantil, né? As crianças lá hoje na educação infantil, cerca de 80% delas vão trabalhar em coisas que não existem. Que você, papai e mamãe, não sabe o que é. Eu vi isso essa semana, cara. E falava, não sei, era um material promocional, alguma coisa. Ele falou assim, a porcentagem, né, acho que era 70%, não vou lembrar exatamente. Mas ele falava assim, vão trabalhar em profissões que não existem hoje, a molecada do infantil. Isso. E você vê a tecnologia em dia, como aumenta, né? Então, assim, como que eu vou preparar 15 anos esse aluno para uma matéria que não existe? Um negócio que não existe. E é isso mesmo. Então, se você pensar, cara, tô falando ali de uma coisa que não existe. E o que o campo da educação considerou nesse cenário? Se eu tenho ali um caminho a ser seguido, mas esse caminho não está claro, a gente não sabe o que existe lá, o que sobra objetivamente para a gente com certeza é o fato de que a gente precisa formar
pessoas. Tá? Então, a gente precisa cuidar das pessoas agora. O exemplo que você deu da medicina, ele é uma questão. O que significa passar nesse vestibular de medicina? O que significa esse processo? E o que significa o pós? Beleza, passei no vestibular de medicina, legal. Eu tive... É mais sobre o caminho do que a linha de chegada, né? Exato. Como que você vai curtir a viagem? Se você vai descer para o litoral, apreciar o caminho e a serra toda, as cachoeiras, e não só o fato de chegar no litoral e a praia, né? Exato. Ou melhor, apreciar também a praia. Também a praia. Mas o caminho também é importante. O caminho também é importante. Você vê sentido a cada quilômetro da viagem aqui, acompanhando o seu desenho aí, você vê sentido, ok, eu tô andando cada quilômetro aqui porque eu quero visitar aquela praia. E tem uma outra coisa. Você vai chegar lá naquela praia, você passa na medicina. Legal. Aí você chega e fala assim, cara, a praia não é o que eu pensava. A medicina não era o que eu pensava. Ok. E eu fiquei 15 anos para chegar aqui. Cheguei. Olha a praia, olha a medicina. Não é para mim. Acaba a vida aí? Né? O que a gente precisa de força pessoal? O que a gente precisa de força relacional, de apoio dos outros para conseguir sair dessas situações que acontecem? Você deve lembrar de casos de pessoas que passaram por isso. Eu mesmo. Eu ia comentando com você, a minha formação é em Direito. Né? Hoje, eu estou à frente, sou diretor do colégio. Não pensava nisso, né? Não me formei para isso, não estudei os 15 anos para isso. Me formei para ser um advogado. Hoje eu sou advogado e diretor de colégio. Pronto. Né? E assim, eu trouxe uma outra profissão para minha vida, mas você tem tantas outras pessoas que mudam de profissão. Exato. Eu também li um estudo que hoje em dia, antigamente, eu lembro minha mãe falava, você precisa fazer uma faculdade para ter sucesso na vida. Hoje a faculdade já não é mais garantido sucesso na vida. Né? É um passo muito importante. Sim. Não estou aqui desestimulando ninguém, tá? É um passo importantíssimo, mas já não é a garantia de sucesso na vida. Não se para de estudar nunca, né? Exato. Mas hoje mais a pessoa, uma fase. ela começa, trabalha, não é isso, ela volta, ela procura outro emprego, ela muda totalmente o leme, né? Ela muda ali a vela, vai para outro lado, o vento muda. E esse aluno completo, que aí já é um adulto completo, ele consegue se adequar a essas mudanças, né? Exato. Olha, me veio uma história do contrário disso que a gente está falando aqui, que às vezes falando pelo contrário ilustra, né? Meu pai, uma história pessoal aqui, mas acho que vale a pena. Meu pai, ele é aposentado hoje, mas ele trabalhou a vida inteira na área de microeletrônica. E que é pequena no Brasil, em geral, assim, em comparação com outros países e tudo mais. Mas teve uma parte da carreira dele que ele foi trabalhar na Motorola, né? E você lembra dos celulares pequenininhos? StarTAC da vida? Sucesso! Exato, aquele celular pequenininho. Cara, tinha tudo flip, né? E aí, lembro lá que ele falava de um colega dele que ele era um engenheiro elétrico especialista no flip do celular. Beleza? Legal. Então, quando tinha o StarTAC, Vulcan, acho que tinha Flip, enfim, os nomezinhos todos lá. Beleza, muito bem, obrigado. Só que tem um negócio lá dentro da empresa que é pesquisa e desenvolvimento, né? Legal. E aí o celular, não vou lembrar quanto tempo depois, né? Já faz uns anos isso, virou essa tela, esse tijolinho que a gente põe no bolso assim, aí, é igual o seu. Barra, né? Cadê o flip nesse negócio aí? Você sabe que quando quem lançou moda foi o iPhone, o primeiro iPhone, eu não lembro que ano. E eu falei, imagina, como que o negócio desse vai pra frente ali, com a tela toda aberta, você pode, né? Não vai dar certo, né? Acabou, não tem mais celular de flip, todo mundo se adequou. Mas esse tipo de exemplo a gente tem aos montes, né? O próprio jeans, a Flip de veneno. Eu vi uma história dessa. Mas voltando para o socioemocional aqui, você falou no começo do podcast sobre as 5 competências. E vamos falar sobre cada uma delas mais para frente. Isso, eu não detalhei, né? Mas eu li no material, eu investiguei, não a sua vida, mas a vida do Pleno. Fiz a tarefa de casa. Fiz a tarefa de casa para eu conseguir te entrevistar. E lá fala que o Pleno, ele desenvolve essas 5 competências socioemocionais através de metodologias ativas.
Boa. Explica para mim aqui quais são essas metodologias ativas para desenvolver as 5 competências socioemocionais. Legal, a gente precisa despedagogizar algumas palavras, eu acho que esse é um ponto importante. E meio que sem querer, antes eu tinha feito uma referência a isso, né? Que é a ideia da, tipo, a vida entrar na sala de aula, né? Então, falei isso, muito bonito, muito legal, mas o que significa dentro da sala de aula? Acho que começa a responder a sua pergunta, Leandro. Vou pegar aqui já uma habilidade, tá? Uma habilidade que está dentro da competência consciência social. Empatia. Beleza? Agora vamos lá. Você, Leandro, pessoal de casa. Vou falar aqui, ó. Presta atenção, todo mundo em mim. Empatia é sentir com os outros. Beleza? Entendeu, Leandro? Não. Não? Eu ouvi. Vamos lá. Você foi onde eu queria ir. É isso aí. Ó, fez lição de casa mesmo. É isso aí. Você entende essa frase? Empatia é sentir com os outros. Legal. Você pode pôr numa prova, né? Se houvesse prova formal ali, avaliação pleno tem, tá, gente? Avaliação tem todo o processo pedagógico. Mas a gente não vai ter uma prova. Mas se tivesse, eu colocar aí num papel, qual que é a definição de empatia? Você tirava 10. Qualquer aluno tirava 10. O aluno do 6º ano, 5º ano respondia. Empatia é sentir com os outros. Saber essa frase torna você mais empático? Não. Não, é isso. Legal. E aí, quando a gente pensa nesse fato da vida, que é comum para todos nós, a gente começa a entender o que significa na prática metodologia ativa, tá? Bom, caminhando então. Se eu ensinar um conceito, geralmente não impacta numa transformação individual, não impacta numa mudança na forma de agir, o que é que impacta a mudança na forma de agir? O próprio agir, a própria prática, a própria vivência. Beleza? Aí vamos brincar. Tá só nós dois aqui. Eu poderia desenvolver a empatia em você ou até em mim mesmo, eu vou me colocar na berlinda aqui. Se você tivesse convidado alguém aqui que, poxa, não gosta de educação socioemocional. Certo. Entendeu? Uhum. E aí eu tô aqui, sou apaixonado por isso. Então ele tá mexendo muito comigo se ele falar que não gosta. Pô, cara, como que você não gosta disso? A gente não entrar aqui. E eu ainda precisaria me sintonizar com ele, me empatizar com ele, mesmo ele sendo diferente de mim, tendo uma opinião diferente com relação ao nosso assunto aqui. Não adianta só você falar para ele. Exato. Que ele tem que ser empático a isso daí. Exato. E aí, metodologia ativa, então, tem esse escopo. A ação é maior do que o substantivo. O verbo, né, no sentido de ação, o verbo vivo, ele é mais importante para o desenvolvimento do aluno do que o conceito, o substantivo, a palavra, como você preferir chamar, na sala de aula. Se você pega lá no guia do educador, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, papais e mamães, o programa Pleno tem material para o aluno, o programa Pleno tem material para o educador, que é onde está a essência do Pleno, tá? Vocês vão ver, às vezes, o material do aluno, nos anos finais, no ensino médio, a gente chama ele, inclusive, de revista. Nossa, mas esse material tão fininho. Gente, o Pleno não é sobre escrever, vocês estão entendendo? Não é sobre copiar da lousa. Ele é sobre vivência. E aonde é que a gente mostra o caminho para essas vivências sobre as quais eu falo? Lá no guia do educador. Às vezes, o material do aluno, né? Tô aqui numa coisa... Mas é importante a gente falar. Uhum. O material do aluno tem 30 e poucas páginas. Para o material que tem 30 e poucas páginas, o guia do educador tem, 120. Entendeu? Porque o Pleno tá lá. E aí eu vou, dentro dessa aula que vem ali encaminhada para o professor aplicar, com a formação que a gente já falou e tudo mais, geralmente começa assim, em círculo, né? Tem uma conformação espacial que a gente propõe. Pergunte para os alunos, né? Tal coisa, e coloque eles para conversar ali, para eles trocarem ideia. Além deles estarem falando do assunto da pergunta X, que tem a ver com o tema do projeto, o que é mais fundamental? Ele está conversando com o colega, ele está tentando, que nem a gente está aqui, se sintonizar num assunto, né? E esse colega vai ser igual ele? Tem aluno igual lá na escola? Cópia? Não tem. Não tem.
É irmão gêmeo, é diferente. Não adianta. Beleza? E é aí que a gente tem a primeira prática. Aí depois, ok, às vezes numa outra atividade aparece a palavrinha empatia lá. Mas primeiro a gente precisa gerar condições para que isso seja vivido pelos alunos. E aqui eu acho que é o que responde, talvez de uma maneira meio longa, mas espero, né, ter conseguido, o que são essas metodologias ativas. Resumo, verbo é maior do que substantivo. Para toda a educação, mas em especial para a educação socioemocional. Então, isso que eu ia te falar. Isso é aplicável a toda educação, né? E uma dificuldade que eu percebo lá dos pais é fazer a comparação do ensino da nossa época, e aí eu vou me incluir, não sei você a sua idade, mas da minha época, por exemplo. Tenho 40. Então é minha idade. Tamo junto aí. A educação dessa época para o que veio agora. Por exemplo, eu não gostava de história. Não gostava, odiava. Eu passei a vida odiando história. Porque era, pelo menos a minha formação foi assim. Você tinha que decorar o ano do descobrimento do Brasil, o ano da Revolução, a data exata. E a prova pedia isso. Qual foi o dia da proclamação da República, né? Enorme, né? Exatamente. Então, assim, você era uma agenda de datas. Isso. Hoje eu sou apaixonado. A minha esposa gosta de história, né? E aí eu falei, como é que você gosta? Isso quando a gente namorava, eu falei, como é que você consegue gostar de história e tal? E aí com o advento do YouTube, hoje em dia a informação vem de maneira diferente. Hoje eu me pego assistindo canais de história. Legal. Por quê? Porque você vai aprender sobre o fato histórico. Mas quando isso aconteceu? Pergunta pro chat GPT hoje em dia. Vai no celular e você busca. A data não é importante. O importante é o que aconteceu, né? Isso eu tive esse insight, ou o primeiro contato que eu percebi isso foi já na faculdade, falando da minha formação em Direito, e eu peguei a mudança do Código Civil na época, que é uma lei extremamente importante, né? Então, por exemplo, trazendo um contexto histórico, já faz assim, né? muito tempo, a maioridade antigamente era com 18 anos, com 21 anos. Hoje é com 18 anos, né? E eu estava começando no direito justamente isso. E eu tive ali 1 ou 2 anos aprendendo sobre direito civil, com enfim, no código antigo, e depois mudou. Aí o professor, todo mundo entrou em pânico porque entrou um novo código, aí teve um período de adaptação de 1 ano e tal. Enfim, que no meio da faculdade a gente começou a pensar, mas o que eu aprendi até aqui? Eu vou perder porque mudou toda a lei e tal? E ele falou assim, olha, você tem que saber o contexto. O que vai impactar na vida da pessoa depois de ele ficar maior de idade? Ótimo. Ele vai poder fazer algumas coisas, ele vai ter algumas responsabilidades, ele vai poder assumir contratos. Agora, se é 18 ou 21, não sei mais. Abre a lei e lê. Consulta o livro que ele está lá, o código, né? Mas o conceito, quais são as responsabilidades, o que impacta essa maioridade, você já aprendeu e não mudou nada, né? Super legal. Bacana. Agora vem cá, você já deu o contexto histórico da inteligência socioemocional, né? Falou lá do professor que começou, se você quiser se alongar sobre esse assunto. Mas quais são as referências do programa Pleno? Boa. O Goleman, tá? Aí eu citei o Goleman, né? Aí, só caminhar um pouquinho a partir dele, tá? Para responder essa pergunta. Final da década de 80, aquela questão do QE que eu falei já é consensual ali dentro do campo da psicologia, enfim, né? Assim, não consensual, mas bastante estabelecida, digamos. E aí, 92, se não me falha a memória, sai o livro Inteligência Emocional. 1994, o Goleman e um grupo de acadêmicos vão fundar uma instituição chamada CASEL, ou CASEL, lá é bilíngue, então CASEL, Colaborativo Acadêmico para Educação Socioemocional. Tradução aqui, tá? Colaborativo Acadêmico para Educação Socioemocional. Marca aí, me ajuda a lembrar do colaborativo, que a gente precisa voltar nisso, por favor, tá? Colaborativo é importante. Acadêmico, então, é dessa galera que estava estudando esse trânsito aí do QI para o QE, sobre o qual a gente já falou, socioemocional. Tá, legal. Então, o CASEL é uma das referências, tá? O programa Pleno, ele bebe dessa fonte. E novidades, né? A gente teve pessoas do nosso editorial que estiveram na última convenção do CASEL nos Estados Unidos
e trouxeram ali encaminhamentos, novidades e que já está refletida aqui no meu trabalho como consultor, tá? Então, é uma referência. Outra coisa, você já falou instantes atrás, a nossa amiga Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, quando fala assim, programa pleno, o programa não sei o quê, o material tal, tá em consonância, tá obedecendo a Base Nacional Comum Curricular, acho que isso é importante. Eu trabalho com educação socioemocional desde antes da BNCC, tá? E não é que o assunto não era importante antes da BNCC, sempre foi importante. Mas eu, até como professor, eu vou aqui estereotipar um pouco, né? Mas eu lembro, isso foi fato, de chegar na sala dos professores lá e ouvir a seguinte frase: e aí, você já abraçou uma árvore hoje? Entendeu? Olha o cara das emoções aí. Era uma brincadeira, mas também, dentro ali daquela conjuntura, estava colocando a educação socioemocional, que já existia com um programa, num lugar menor, né? Então, eu confesso que fiquei muito feliz como educador, mais ainda como consultor do programa pleno, quando, a BNCC coloca, assim, na cara, lá nas competências gerais, a importância da gente ter o autoconhecimento, colaboração, comunicação, né, dentro das competências gerais. E aí, mas eu não sou da área da educação. O que é essa BNCC que você está falando, Rafa? É um documento normativo, aí você me ajuda aqui, que aí é da área do direito. Uhum. Então, que vai parametrizar o que precisa ser ensinado em todas as escolas do Brasil. Então, o pleno tá no demais educativo, porque um dia você acordou e falou assim, nossa, o pleno é tão legal, tão bacana. Você achou isso, espero. Mas também você trouxe o pleno para a escola para atender essa lei, né? Então, acho que é importante a gente frisar isso para as famílias que estão escutando a gente, né? Você falou desse documento, né? Uhum. Alguns exemplos que eu dou lá. O pessoal fala assim, não, mas colégio particular. Eu falei assim, olha, o colégio particular... E aí eu sempre ponho aspas e vou colocar aqui de novo. É um concessionário de serviço público. Exato. Você tem que pedir autorização para o Estado para funcionar. Está na Constituição que a educação é dever do Estado. Por uma deficiência do Estado ou uma incapacidade, atribuiu ou espalhou, aumentou essa demanda para os colégios particulares. Mas eu não posso criar um sistema de ensino ou dar uma matéria qualquer, um componente e tal. Eu preciso seguir uma série de normas. E não é uma, como disse o Rafael. São dezenas, se não centenas de normas. Né? Isso aí. E somos fiscalizados. O colégio ele tem uma base territorial, eu tenho uma delegacia de ensino, uma supervisora, documentação aluno tem que ser passado pelo crivo dessa supervisora que responde a um órgão estadual. Esse sim detentor do direito ou da obrigação de ensinar, né? E aí, essa fala é só para você pode me complementar. A Base Nacional Curricular, então, ela dita a regra do que eu preciso formatar para ensinar para o meu aluno, né? Sim. E essa é a dificuldade, voltando aqui no ensino mais do ensino pretérito aí pro de vanguarda, né? Faltou uma parte aqui. Posso voltar um pouquinho? Que eu falei do CASEL, que a gente já tinha falado, falamos da BNCC, e faltou uma coisa importante aqui, das bases do programa pleno. E eu trago a partir da palavra Unesco, tá? Unesco é um bracinho da ONU ali que cuida da parte de patrimônio cultural e, portanto, em educação. Também da educação. E aí, final do século passado, de novo, tô voltando de novo lá para perspectiva histórica, acontece isso em 1996, que eu vou referenciar, mas acontece outros relatórios no passado também, que não vem muito ao caso. Mas o de 96 virou um livro chamado Educação, um Tesouro a Descobrir, tá? Que é capitaneado por um professor chamado Jacques Delors, acho que é assim que fala, francês eu não sei falar. E qual que é a missão lá que a Unesco pede para esse grupo de intelectuais, né? E ele capitania isso. É assim, ok, estamos acabando o século XX. Como é que foi a educação do século XX?
E aí eles fazem uma leitura crítica da educação do século XX. E o que a gente pode melhorar para o século XXI, né? E aí sai esse relatório, esse livro lá em 1996, que é um referencial para a gente também. Só que tem um ponto. Estamos em 2025. Já foi 1/4 do século XXI embora, né? Então, assim, é um referencial que era de um vir a ser lá em 2000, 98, 99, olha, vamos fazer isso, olha que coisa do futuro. E agora, assim, tá super urgente da gente implementar para ontem, se a gente não começou a fazer isso. E o programa Pleno, ele respira esses pilares da educação que estão nesse documento. Aprender a ser, aprender a conviver, né? Depois adicionaram aprender a empreender também. Uhum. Então, é uma base importante aqui, só para fechar essa questão, tá? E aí, para concluir, o que acontece? Você fala de 96 com contexto histórico, para mim aconteceu ontem. Não muda muito. E quando já passamos 1/4 do século, piorou. Dá medo. Me surgiram 2 rugas aqui. Mas a educação socioemocional, essa matéria, esse currículo, enfim, ele é tão importante quanto a matemática e o português, a história, as matérias tradicionais, né? Porque quando você fala em educação e todo mundo lembra naquele colégio antigamente, onde você tinha geografia, história, matemática e português, você não tinha inteligência socioemocional, você não tinha empreendedorismo, já que você trouxe aqui um exemplo, que hoje você vê nos colégios, né? Correto. E aí você falou assim, até você, há pouco tempo atrás, você falou assim, o que levou você a implantar o Pleno no Colégio Demais Educativo? Anualmente existe a BET. Você com certeza deve ter ouvido falar. Sim. A BET, para quem não conhece, é a maior feira da América Latina de educação. Tudo o que se tem de educação, as novidades, ela está na BET. E há 2 anos, eu fui na BET procurando outra solução. Já não era isso que eu fui, mas não vou colocar em porcentagem, mas a grande maioria dos stands da BET falavam em educação socioemocional, inteligência artificial. Beleza. Tava nascendo. Mas aí eu falei assim, cara, pra que tanta importância, né? Vou pesquisar sobre isso daí. Legal. E aí nós conversamos aqui antes de começar esse bate-papo, como que eu cheguei no Pleno, fui pesquisar sobre educação socioemocional e é justamente isso. A importância, projeta-se que para os anos futuros, matérias socioemocionais, elas vão ser, se não maior, ou em pé de igualdade com as matérias tradicionais, né? Porque você tem outras demandas. O aluno não é mais o mesmo, né? Você busca formar um aluno que você não formava há anos atrás, né? Justamente para a gente, e aí culminando aqui, para você ter um percurso, um percorrer mais agradável, né? Um caminho mais agradável, descer a serra apreciando as orquídeas e as cachoeiras até chegar na praia. É isso aí. Tem uma grande relação entre essas 2 dimensões curriculares, né? Mas lembremos, né? Elas impactam a mesma pessoa, o mesmo aluno, né? Então, o que a gente precisa lembrar é que continua importante o aluno saber matemática, mas vamos pensar num negócio assim, dentro da sua história, você estudou... Deixa eu pegar um negócio aqui bem diferente. Eu não estou desprezando, pelo amor de Deus, as outras profissões. Não, total. Que são tão importantes quanto... Nem eu. Mas assim, tipo, matriz. Eu adorava fazer matriz na aula de matemática. É um negócio que eu falei aqui porque eu era relativamente bom. Lembro dela. Você lembra disso? Matriz não, para mim é fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, beleza. Quanto tempo faz que você não faz uma fórmula de Bhaskara? A última vez foi no 2º grau do colegial. Na minha época nem ensino médio era. Beleza. Aí, o que tá acontecendo? Aí, 96, 97, que aconteceu ontem, Rafael, pelo amor de Deus, hein? Isso, foi semana passada lá. Então tá fresquinho a fórmula de Bhaskara aí, só que não, né? E aí, o que tem acontecendo? A gente não tá falando uma mentira aqui. E aí a gente tá vendo alunos, e às vezes a gente tá vendo papais e mamães falando assim, mas por que ensina isso? Eu mesmo não uso, fiz lá na escola. Às vezes não é sobre aquilo que a gente escreveu no papel, mas sobre as transformações que aconteceram no nosso cérebro quando você estava enfrentando a matriz, a Bhaskara e tantas outras coisas que a gente aprendeu e não necessariamente a gente, como adultos, dentro dos nossos trabalhos, utilizamos hoje. Mas o nosso cérebro cresceu. Mas isso é um ponto. Utiliza, né? Hã? Utiliza. Porque eu nunca construí uma pista de skate para usar a fórmula de Bhaskara. Mas me ensinou a ter raciocínios lógicos que eu utilizo muito hoje em dia. Legal. Né?
Não só profissionalmente, como para a vida. Exato, porque aquilo que você fez lá mudou o seu cérebro naquela época, com seu esforço para aprender aquilo, e constitui aquilo que você é. Tá vendo que eu trouxe aqui o esforço que você teve, né? Para aprender aquilo? Porque na nossa época, digamos, era assim, faz ou faz, né? Em casa, às vezes era meio apertado. Na escola mesmo, né? Faz ou faz. A gente da fórmula enfrentava. de Bhaskara, porque é uma fórmula complexa, né? No momento em que você vai aprender. A gente está em equação de segundo grau na época e você apresenta uma fórmula de Bhaskara que ela é bem complexa. Quem engenheiros assistirão estão dando risada assim, agora. Exatamente. Estão dando risada agora. Mas enfim, para o momento do aluno é complexa. E ninguém conseguia fazer, e eu lembro que o professor falou o seguinte, ele falou, é o seguinte, amanhã eu quero 5 páginas de fórmula de Bhaskara. Cara, eu sabia fazer de trás para frente. Legal, você sabia. Depois você treinou bastante. Não, hoje eu não sei mais. Não, eu sei, mas você sabia fazer depois você treinou. Exato, claro. Beleza, claro. Mas quando ele começou esse assunto, você fez, ai meu Deus do céu, né? Sim. E pergunta, você tinha lá como ir na internet, lá num site? Não tinha. Beleza. Hoje tem. Hoje tem, exatamente. Tá? Hoje você fotografa a foto e ele sai o resultado. Legal. Fotografa a foto, não, fotografa o exercício. A equação. E aí, hoje tem. Então, quais são os campos que a gente vai ter dentro do desenvolvimento da educação escolarizada, aqui que a gente está falando, né? Falando da escola, que vão criar condições para esse enfrentamento, que vão criar condições para um conflito cognitivo, que a gente chama aqui dentro da pedagogia. Elas estão ficando cada vez mais raras. E aí a gente, às vezes, está chegando ali num caminho, num espaço de formação, onde algumas coisas estão se perdendo. Então, é por isso que a gente traz a especificidade do cuidado com a educação integral, e aqui a gente está falando, volta à educação socioemocional. Vamos cuidar dessas pessoas. Se antes a gente criava casca igual, qual palavra? Resiliência, né? É outro jeito de dizer resiliência, criar casca. A gente criava casca porque era a lista imensa que tu tinha que fazer e não tinha discussão. Hoje a gente precisa criar outras condições de vivência. Porque se a gente der aquela mesma lista, eu vou ter o aluno que faz bonitinho, que sua. Tem, claro que tem, eba. Mas também tem essa possibilidade da foto, que a gente não tinha. Então, por isso que a gente tem essas duas dimensões convivendo dentro da escola, tá? Não sei se faz sentido aqui. Maravilha. Aliás, Rafael, vamos lá. Você se apresentou, você falou sobre inteligência socioemocional, falou sobre o pleno, falou da importância dele, né? E desmistificamos aqui para nossa audiência que não é um floreio, tá? É uma competência, é uma matéria, é um currículo e você apresentou, acho que aqui, nesse tempo até agora, a importância do pleno e a importância da inteligência socioemocional, seja no demais educativo, seja para a formação do mundo. Obrigado. Tá? Mas acredito que isso não é uma matéria irrelevante, como eu acabei de falar, né? Sendo redundante isso daqui, ele tenha um sistema, né? Ele seja aplicado de maneira sistêmica. Você pode explicar para a gente como que isso é aplicado no colégio? Pelo menos pro programa pleno, essa sistematização? Legal. Aqui eu vou trazer uma palavrinha de novo do inglês, tá? A gente tem que, para responder a sua pergunta, Leandro, falar da abordagem do programa pleno, tá? Que vem da palavra em inglês safer. Safe significa seguro, safer é mais seguro, tá? Então, começa S-A-F-E-R. S é de sequencial. Então, o programa pleno ele tem uma sequencialidade. Em resumo aqui, nós temos 4 projetos acontecendo no ano, tá? Projeto 1, 2, 3, 4, numeradinho assim. A gente tem, dentro de cada projeto, uma sequencialidade de aulas. Dentro dessa sequencialidade, um negócio legal de contar, a gente tem um caminhar, assim, que significa que tem um primeiro grupo de aulas ali, mais ou menos da 1 a 5, onde a gente tem a oferta de um conteúdo, a ideia de levar os alunos para o mundo, conhecer sobre o tema do projeto, tá? Nono ano, projeto 1 fala sobre projeto de vida já no nono ano, tá? Então, começa esse grupo de aulas inicial ali, que a gente chama de vivenciar e refletir, por exemplo, então, o que está no mundo, e falo para eles o que é o projeto de vida, tá lá. Depois tem um momento
onde entra a aprendizagem baseada em projetos, que é uma das metodologias ativas que a gente já falou, onde na sala de aula vai definir um público-alvo para que grupos de aluno construam a solução para um problema. A aprendizagem baseada em projetos tem sempre uma situação-problema que norteia. Então, tem uma aula específica para falar assim, eu sou aqui do 9º ano, vou voltar esse exemplo do 9º, sou aqui do 9º ano, estou falando sobre projeto de vida. Quem é que está com esse negócio de projeto de vida mais ardido? A galera do ensino médio. Será que eu do 9º ano não posso ir lá conversar com eles para tentar ajudar eles dentro desse assunto que eu comecei a estudar aqui no 9º? Tá? Isso estou dando um exemplo real aqui do currículo do Pleno. Depois a gente tem esse público-alvo. Depois, ok, vou falar com a galera lá do ensino médio, definir meu público-alvo. O que eu vou fazer para essa galera do ensino médio? Não sei, vou lá perguntar. Olha que legal, eu vou lá perguntar como eu posso te ajudar. Olha a prática e a vivência da empatia acontecendo aqui, dentro da metodologia, que eu já vou dar o nome desse metodologias aqui, eu já chego lá. Faço isso. Depois eu construo, tenho mão na massa, tá? Eu vou fazer que seja um podcast, eu vou fazer que seja um cartaz, eu vou fazer uma peça de teatro, eu vou fazer uma tirinha, tem 1000 possibilidades. E aí eu vou compartilhar isso com esse meu público-alvo, eu vou compartilhar isso com toda a escola e tem um convite para papais e mamães e famílias compartilhar com vocês também. Vocês são os maiores reconhecedores dos seus filhos e das suas filhas. Não deixem de acompanhar o programa Pleno de perto, tá? A gente está cuidando muito bem deles, mas vocês são fundamentais. E aqui eu estou falando, quando vocês ouvirem a palavra culminância, colhem lá, que vai ser muito legal, tá bom? Só um gancho aqui. Então, tem essa sequencialidade. Então, SA, ativa, eu já falei bastante sobre metodologias ativas. Focada, toda e cada aula do programa Pleno, que é o F do Safer, tem escrito lá no material do professor. Professor, esta aula aqui foca em trabalhar o autoconhecimento, foca em trabalhar a consciência social, tá? Então, o professor, ele entra com uma intencionalidade dirigida para desenvolver uma daquelas 5 competências que eu já contei para vocês, tá? F. E, de explícito. A gente precisa começar a falar sobre isso, Leandro, tá? Porque é um assunto tão delicado, que fica tão escondido aí na gente, você não acha? Sim. Beleza. Que se a gente não começar a falar, a gente que é adulto aqui, se a gente não falar entre a gente, vai ser difícil para fazer sentido pra gente. Imagina para as crianças, né? Então, essa explicitude, ela é bem importante, tá? O E. E acaba com R, tá? Que é a ideia da responsividade. Então, não vai ter um pleno igual a outro. Se você abrir uma outra escola do lado do demais educativo ali, do lado, tá? Copiar até a mesma gestão, imagina, tá? Sua escola... Mesmo professor, tá? Os alunos não vão ser os mesmos. Classes Pronto. espelhos, eu já não tenho a mesma sala, né? Eu tenho o 9º A, não é igual ao 9º B, o 8º A não é igual ao 8º B. Exato. O aluno da frente não é igual ao aluno de trás, né? Exato. A conversa que você falou no começo. Os irmãos são criados pelos mesmos pais, mesma casa, mas são pessoas totalmente diferentes. Exato. Então, por esse fato da existência humana, esse R lá na abordagem do Pleno, respondendo a sua pergunta, ele é necessário, importantíssimo, né? Que é a responsividade. Então, o desenvolvimento da educação socioemocional, ele é contextual, ele é da circunstância. Né? Bom, a gente está conversando aqui com as famílias, olha aqui num podcast, olha que legal, né? Porque foi um convite seu, você falou, pô, tô fazendo isso na escola, tá fazendo sentido para as famílias, bora lá, né? Não é toda escola que faz isso, né? Então, aqui é uma vivência desse R. Consegui responder a pergunta aqui da abordagem? Sim. Tá? E bacana, e isso em sala de aula já, então você validou o Pleno e a socioemocional, a gente construindo aqui o nosso raciocínio e já avançando no podcast. Você trouxe o contexto histórico, né? Quem criou, por que criou, embasou isso daí e validou isso aí cientificamente. Boa. Certo? Isso aí. Um estudo científico. Mas para que os pais entendam como que ele é aplicado dentro da sala de aula. Legal. Acho que eu dei alguns exemplos aqui, né? Então, tem a essência lá do Guia do Educador, né? E o professor, ele é muito fundamental nesse processo.
A aula do pleno, ela vai ser construída de movimentos, tá? Vamos pensar assim, a gente chama cada movimento didático, cada ação didática de atividades, tá? Essa palavra lá no nosso guia do educador, tá? E o que... eu vou dar um exemplo aqui, mas são, às vezes, variações desse meu exemplo aqui, tá? A gente tem contexto, tá? Contexto. Então, geralmente, como se dá esse contexto? Na roda de conversa, numa pequena introdução que o professor vai fazer ali do tema da aula, numa pergunta geradora, tá? Então, tem esse primeiro movimento. Geograficamente, às vezes vai ser bem rapidinho, então não muda as crianças de lugares. Às vezes a gente vai sugerir que haja a sala em círculo, e geralmente, assim, por uma questão óbvia, nuca não transmite emoções, né? Uhum. Então, tá aqui é um negócio muito importante. Então, a gente tem esse movimento. Depois eu tenho registro, porque tem o material, né? Acabamos de falar do material, tem o material. O que significa o registro? O registro, ele vai ser um momento de sistematização de ideias coletivas ou de mergulho no eu, tá? Então, esse registro é um momento que, a partir de uma... Gente, eu não tô, assim... Tô falando da metodologia da aula, tá? Acho que é isso que você perguntou, né? Isso, como que é aplicado, como que o pleno... Vou ali pro registro. E o que significa registrar na educação socioemocional? Significa você parar para pensar, você externalizar o eu no papel, que é um ambiente seguro ali. Beleza. Depois eu tenho ali... eu tô muito naquele bloquinho dos iniciais aqui, tá? Depois eu tenho ali momentos nos quais eu posso socializar essa escrita de novo, tá? E levo para todo o grupo. Então, esse momento aqui de coleta de informações, trazer essas informações para o eu, para dentro, digeri-las, processá-las, enfim, mediados por um tema, mediados por o currículo, dentro daquela sequencialidade que a gente falou, lembrando, né, desse pano de fundo, eu oferto de novo esse conhecimento transformado. Então, são esses movimentos. A gente precisa construir esses movimentos dentro da aula do pleno, tá? E aí volta uma coisa que eu falei. Eu falei de registro aqui, que é a parte de escrita. Mas vocês viram que é só uma parte da aula? Aí a gente pensa lá na revista, né? Não é sobre ficar copiando da lousa. Volta essa ideia, porque às vezes é uma dor dos papais e mamães, tá? Consegui te responder? Sim. Você falou da dor, é verdade. O pessoal fala... O estudar é você preencher a apostila ou a revista ou o livro. Uhum. É muito mais do que isso, né? Isso é só o documentar. Isso. É só documentar que você passou por aquela matéria, mas o estudo vai muito mais além. Hoje em dia, principalmente. Antigamente, para você, as fontes do estudo eram muito limitadas. Uhum. Para você saber sobre aquela matéria, eu, pelo menos, pegava o ônibus, ia até a biblioteca municipal, pedia o volume da Barça correspondente para a bibliotecária, pesquisava, passava para uma folha de almoço e voltava para casa. Tudo isso que me custava uma tarde inteira, hoje em dia você dita, nem escrever, você dita para o GPT, ele te traz uma escrita. Exato. Né? Então... Aliás, você apresentou aqui como que ele é feito dentro da sala de aula, né? E você levantou o gancho lá, levantou a bola, eu vou cortar agora. A culminância, explica pra gente... Primeiro, o que é a culminância, que é uma palavra própria dos operadores da educação, mas alguns pais e alunos podem não estar tão adequadas ou familiarizadas com essa palavra. Perfeito. E quando você falou culminância, tem a letra C. Eu tinha falado do Casel, lembra? O colaborativo. Tá anotado aqui que eu vou voltar aqui no colaborativo. Mas acho que a gente volta agora, porque uma coisa se conecta com a outra, então, tá, Leandro? Vamos lá. Então, assim, culminância. Aprendizagem baseada em projetos. Tá? O que a gente precisa entender? Tempos atrás eu falei, o pleno é um currículo. Isso. Beleza, pleno é um currículo. Tá? Caminho a ser perseguido aí. É o caminho, percorrido. Legal. Só que esse currículo, a gente, pela aquela questão do verbo maior do que o substantivo, que eu também falei, a gente constrói a aplicação desse currículo, tá? Com a metodologia ativa chamada aprendizagem baseada em projetos. Beleza? Aí. Aprendizagem baseada em projetos. Pensem só num projeto, né? Eu estou projetando construir uma casa. Não foi um exemplo tão bom, porque tem começo, tem meio, não necessariamente tem fim. Mas ó, vamos aqui numa construção normal, né? Uma construção que deu certo. Você começa um projeto de construção de uma casa, você tem um começo, um meio e um fim. Você vai morar na casa. Beleza.
tem um fim, galera. A culminância é o fim do projeto. Não é o fim do pleno, entretanto. Porque o pleno é o currículo, né? Certo. Mas é o fim do projeto. Lembra que eu falei dos bimestres? Sim. Cada bimestre é um projeto que entrega o currículo de educação socioemocional do programa pleno. Quando acaba o projeto, é a inauguração da casa. Quando a gente faz a inauguração da casa, a gente não chama todo mundo que a gente gosta? Sim. Lembra que churrascão. Isso, lembra que eu convidei papais e mamães quando ouvirem culminância? É isso, é a inauguração dessa casa, a finalização desse projeto que a gente trabalhou em cima durante 2 meses, tá? E o que tem a ver com o C do colaborativo? Colaborativo acadêmico para a educação socioemocional. A questão da colaboração para a entrega da educação socioemocional, ela é tão importante que ela está no nome do CASEL. Está no nome do CASEL. Então, assim, a gente está trabalhando lá na escola para fazer isso acontecer. Já está acontecendo, beleza? E agora, o pessoal que está do outro lado da telinha está mega convidado de novo. Beleza? Maravilha, tá convidado mesmo. Boa. Ó, diretor falando. É isso aí. Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Eu ia fazer uma pergunta antes, acabou fugindo aqui. Relaxa. Mas a questão... como a gente tá falando aí em emoções, né? Eu penso que isso não fica só sob a responsabilidade da escola. Eu tenho que ter o apoio das famílias. Opa! Tá? Diz pra mim, Rafael, qual que é a importância da família na inteligência socioemocional? Ou no componente, ou no currículo, que seja. Perfeito. Eu acho que como o nosso assunto ele fica dentro da gente, né? Como eu falei instantes atrás, eu gosto de, às vezes, tentar ser objetivá-lo, né? Explicitá-lo como é uma das premissas do pleno. E acho que aqui a gente explicitou de uma maneira, quando eu convidei, instantes atrás, convidamos as famílias para visitarem, quando a escola comunicar a existência dessas culminâncias. Legal. É um lugar, é um fazer, é uma prática. É um momento onde você vai separar ali para ir ver um trabalho que seu filho fez, dentro do currículo do pleno, como a gente falou. Então, esse é um lugar. O colaborativo, que eu acabei de falar, ele é de vocês. Grande parte disso está e segue e deve seguir na mão da família. Por favor, né? Então, a gente está entregando a educação socioemocional. Dentro desse campo das competências socioemocionais, com embasamento científico, legal. Mas tem que a sua família acredita. Tem os valores da família. E isso é fundamental que continue acontecendo. Então, quando a gente fala do desenvolvimento da educação socioemocional, estamos falando dessas competências, podemos levar para o campo da liderança, mas a formação das crianças, ela é de responsabilidade da família, em parceria com a escola, como você falou, tá? Então, para a gente criar lugar para essa parceria, falamos das culminâncias, a gente tem outros lugares, tá? Que a gente vai levando aí para vocês no desenvolvimento do nosso currículo. São 3 pilares, tá? Culminância, a gente tem aqui o Momento Pleno em Família, que a gente está vindo aqui digitalmente, mas voltamos aqui ou teremos outros formatos, e a gente tem os materiais que o Programa Pleno produz para vocês, tá? Que é a série Abraço, que tem da educação infantil até a 3ª série do ensino médio. Da educação infantil e Fundi 1, tô resumindo aqui, acho que um autor importante é o Cláudio Tebas, é um pai, palhaço, pedagogo da cooperação, uma das pessoas que eu preciso encontrar de novo, já tive o prazer de conhecer ele, e eu quero encontrar de novo para me certificar que ele é tão fofo quanto parece, tá? E no anos finais e ensino médio, nós temos um material ali com a colaboração da Elisama Santos, tá? Materiais para vocês. Fundamental a participação, então, e aqui eu dei até o lugar, o endereço para a gente se encontrar, beleza? Isso aí. Lembrei da pergunta que eu ia fazer. Nós falamos aqui você deu exemplo do projeto de vida, né? Falamos de alunos e tal, mas... e aí agora você falou, ele vai desde do ensino infantil até a 3º do ensino médio. Isso. Então, o pleno e a matéria, o componente socioemocional, ele não é exclusivo dos maiores alunos ou séries finais.
ele já é aplicado desde 3 anos. do ensino infantil. 3 anos de idade até 17 para 18, aí Isso, depende, terceira série do ensino médio. Obviamente, cada um adaptado à sua faixa etária. Sim. Por exemplo, o projeto de vida que você falou do ensino médio, ele vai, que você falou, até usou a palavra calor, né? Ele está quente ali para os alunos, porque são os alunos que estão ou iniciando uma faculdade ou tá partindo para o campo de trabalho mesmo, né? Se não for fazer uma faculdade, um curso profissionalizante, alguma coisa assim, mas ele está encerrando a educação básica. Exato. E aí o projeto de vida é importante. É isso que eu queria que vocês da audiência entendessem. Como eu entendo, e o Rafael transpira, né? Socioemocional. Mas essas preocupações e esses componentes, essas matérias, enfim, que não são as tradicionais, são de extrema importância. Porque, como eu peguei o exemplo aqui, eu vou falar do projeto de vida. Isso eu falo com o meu filho, né? Meu filho tem 18, acabou de entrar na faculdade, saiu do colégio. E eu falo pra ele, é onde você tá virando adulto, é a fase que você tá virando adulto. Abriu conta em banco. Então, que legal. Que legal, ele tem um cartão e tem Pix agora? Não, ele tem acesso a crédito, ele tem acesso a investimentos. É ali que ele começa a ter o projeto, ou que ele já deveria ter minimamente o caminho a ser trilhado, né? Até eu falo pra ele, conversamos de investimento uma vez, eu falei, sabe alguma coisa que você tem que eu não tenho? Aí ele falou que eu falei, tempo. Oh, que dimensão importante, Leandro. Eu falei assim, você vai começar a investir agora, você investe pouquinho para se aposentar ou para ter o mesmo capital que eu possa ter daqui 10 anos. Para eu ter o mesmo capital que ele terá aos 50, eu preciso investir um caminhão de dinheiro ou uma quantidade muito maior, né? Então, você veja, isso é projeto de vida. É tão importante quanto a matemática. Vai te trazer raciocínio lógico para sua vida. O português vai fazer você falar corretamente, se comunicar melhor com as pessoas. Mas o projeto de vida vai fazer com que você tenha realmente uma vida próspera, né? Isso. Eu gosto de algumas palavrinhas que talvez se conectem com essa sua fala, tá? Sentido, significado e propósito. Sentido, significado e propósito. São palavras que a gente precisa cuidar muito, tá? Então, poxa, aí reagindo ao seu exemplo, né? De novo aqui, pelo contrário, talvez dias desses, eu conversando com alunos da terceira série do ensino médio, eu ouvia a seguinte fala. Não sei se eu vou pra faculdade agora, não. Acho que eu vou ali trabalhar, juntar um dinheiro, e se eu quiser fazer medicina, eu faço depois. Possível. A gente vira e mexe e vê ali pessoas que, fazer medicina, né, com a nossa idade aí, coragem, né, aquela coisa toda. Eu me formei com a dona Dadá. O chaveiro da sala tinha 70 e tantos anos. Olha, pois então, olha que coisa legal. Então, não tô dizendo que é impossível, nem tô dizendo que é errado, tá, gente? Mas tem uma dimensão aí que impacta os nossos jovens, que às vezes eu palavro da seguinte maneira, sabe? Como se fosse um esticamento da perspectiva de futuro, tá? Que é aquela coisa, eu não vejo no meu hoje uma conexão com esse próximo passo. E aí, quando a gente perde essa conexão, essa dimensão do futuro tá ficando cada vez mais esticada, sabe? Tá ficando sempre pra depois. E não tô dizendo que é regra, né? Não é assim, não se aplica necessariamente ao seu filho, não é sobre isso, mas às vezes esse esticamento tá ficando um negócio tão longe que já se perde a conexão com esses próximos passos, né? Tá sempre pro depois, e aí quando a gente vai para isso, a gente tá esquecendo uma dimensão muito importante que une todas as pessoas que pisaram nesse planeta, que é o seguinte, a gente morre. A gente tem um tempo limitado. O tempo, ele é uma dimensão importantíssima para a educação socioemocional. Então, eu tô falando desse tempão aqui, imenso, que todos nós temos, né? E como que isso vai para dentro da sala de aula aqui? Só para fazer esse gancho que me ocorreu agora e acho que ele é legal de contar aqui. A gente tem um tempo para fazer essa conversa podcast, né? Que deve estar acabando, talvez. Sim, beleza? É um bate-papo. É legal. Assim. Não, mas tem um tempo. Tem um tempo, uma hora vai acabar. Não vou ficar falando o resto do Exatamente. dia aqui. É só 8 horas que a gente combinou, né? Exatamente. Beleza, né? Beleza. E aí, tem um tempo. Então, quando a gente tem um tempo para fazer as coisas, e tudo tem tempo, quando eu tô fazendo uma coisa, eu quero fazer da melhor maneira possível aqui, porque eu sei que isso aqui vai acabar. Entendeu?
Só que isso aqui, no que eu tô fazendo, no que vocês estão fazendo, estão assistindo aqui, só assiste aqui. Só assiste aqui. Esteja inteiro aqui. Porque aí tu tá gastando seu tempo com intenção, com sentido, com significado e com propósito. E a gente precisa trabalhar para que essa molecadinha aqui, ó, que lindos, enxerguem que a vida pode ser vivida dessa maneira, né? E se der, não tô dizendo que é fácil, tô falando isso e é uma luta para mim também, tá, gente? E se der, a gente consegue começar a poder falar que a gente, cara, tá feliz. Entendeu? A gente tá feliz. A gente vai poder começar a ouvir desses jovens que às vezes estão viciados em dopamina de tanto usar celular, né? Que estão ali às vezes agressivos, não conversam com a gente, estão isolados. Que existe vida fora do celular, né? Que existe vida fora do celular, que a família ela não mora dentro do seu quarto, entendeu? Mas a gente precisa criar condições, e a educação socioemocional permite esse caminho, para que, cara, todos esses processos de vida que você falou do seu filho, sejam vividos, curtidos, respeitados, com sentido, significado e propósito. E aí agora, Rafael, saindo então do ambiente escolar, você consegue trazer aqui pra gente algumas dicas do cotidiano familiar? Puxa, vamos lá. É um assunto que talvez a gente começa hoje, não se esgota hoje, nem nas 8 horas. Acho que pro começo dessa conversa aqui com as famílias de mais educativo, a gente olhar pra gente, número 1, assim, sabe? A gente olhar pra gente. A gente tem uma missão que é a maior missão das nossas vidas, que é cuidar das crianças que a gente trouxe ao mundo, entendeu? E acho que tem uma coisa, a gente... Você sair perguntando na rua, assim, pra quem é pai e mãe. Você gosta do seu filho? Não, eu amo meu filho. Eu amo meu filho. Nossa, morreria pelo meu filho. Beleza. Mas você gosta de montar Lego com o seu filho? Você gosta de ficar ouvindo ele falar, por exemplo do meu aqui, sobre carta Pokémon? Já passei dessa idade. Eu tô nela. Mas eu sabia, nossa. Entendeu? Pô, às vezes gostar da carta, de falar sobre a carta Pokémon, gostar da coleção de Barbie, gostar do montar Lego, a gente não gosta, cara. A gente não gosta, entendeu? E às vezes isso dói, isso incomoda, a gente esconde isso, sabe? Tipo... E aí, a hora que a gente vai lá e fala da carta Pokémon, ou vai brincar, ou vai fazer qualquer coisa, que não é exatamente aquilo que a gente gosta, porque a gente preferia estar assistindo um jogo de futebol, tomando uma cerveja, sei lá o que a gente preferia fazer, a gente tá lá, mas a gente não tá 100% lá. A gente não tá 100% lá. E aí a gente não fica tão confortável. E pra gente buscar esse ponto onde eu tô lá, e eu tô aprendendo a gostar daquilo que, por causa da minha idade, não faz tanto mais sentido, a gente tem que olhar pra gente, tá? Então, a gente cuidar da gente, aí trazendo aqui as competências socioemocionais pra questão da parentalidade, fala sobre autoconhecimento, né? E aí, assim, olhar pra gente de uma maneira cuidadosa. O Cláudio Tebas, já falei dele aqui, ele tem uma frase, assim, que eu acho que despressuriza, espero que despressuriza um pouco pra gente, que é pai. A gente tem uma certeza, fiquem tranquilos, todos nós vamos errar. Tá? Então, esse é um ponto. Fiquem tranquilos, todos nós vamos errar. E que esse erro, número 1, ele seja uma possibilidade de mudança. E uma possibilidade também de se autoconhecer e de se autocuidar. Nesse exercício, tá? Eu tô indo muito longe aqui, não. Vai me guiando. Porque qual é a ferramenta que você tem para falar com o seu filho? Qual é a principal ferramenta que você tem em suas mãos para continuar na formação do seu filho de 18 anos? Agora que ele precisa muito mais de você, seu filho de 18 anos precisa muito mais de você agora do que ele precisava quando ele tinha 5. Você concorda com isso? Precisa. É o que eu falei, ele tá tendo acesso ao início da vida adulta, né? Isso. E aí, eu fiz essa pergunta aqui pra gente lembrar desse fato.
já come sozinho, já anda de Uber sozinho, já tem conta em banco, já tem o acesso a crédito, você falou. Tá tirando carta. Tô agora, tá tirando arrancando os cabelos. carta, lá, lé. Ah, tô de boa. Não. Quanto mais velhos os nossos filhos ficam, né? Claro, vai ter um espaço ali da vida adulta e tudo mais, mas eu falo aqui da adolescência, dessa adolescência tardia ali, indo pro adulto, tá? Eles precisam de mais da gente. Mais do que quando eles eram pequenininhos. Ah, mas antes precisava trocar de fralda, dar comida, tal, né? Claro, agora eu não preciso fazer isso. Só que pensa na complexidade da vida do seu filho, o Leandro estava falando. Aqui eles estão com um monte de coisa que a gente não sabe, cara. A gente não sabe. E aí a gente precisa deixar a nossa marca com eles. E para deixar a marca com eles, a principal ferramenta que a gente tem é isso aqui que a gente está usando no podcast. Comunicação. Comunicação. Matou a charada. E aí, Rafael, você tocou no ponto. Você vai dar a resposta. Agora ele vai apresentar, gente. A resposta à pergunta de $1 milhão. Ai, meu Deus. Os pais que têm filhos da idade da carta Pokémon. Os pais, eu tenho uma filha adolescente, um filho já, vou dizer adulto, né, 18 anos. A comunicação com os nossos filhos. Eu tenho essa conversa com a minha esposa às vezes. Nossa, a comunicação é difícil porque são mundos diferentes, né? As nossas preocupações são diferentes das deles. Os papos, os assuntos deles já não nos chamam a atenção, né? E uma maneira de você se conectar com o seu filho, eu acho, pelo menos em casa, é você achar um elo de comunicação. Meu filho, aliás, tem um gosto musical muito bom, graças a Deus, mas a gente conversa de música. Boa. A minha filha, ela gosta de videogame e outros assuntos, né? Um pouco melhor, a gente conversa sobre isso. Apesar de eu já passei da época de videogame e tal, mas é um assunto que eu me conecto com eles. E aí você falando da comunicação, respondendo a minha pergunta de $1 milhão, como raios eu me comunico com os meus filhos? Ai. Anota aí que você vai ganhar $1 milhão. Não é assim, gente, tá? Primeira coisa. Não tem receita de bolo, tá? Mas tem alguns caminhos que podem ser mais prolíficos, assim, podem levar para lugares legais, tá? Acho que o primeiro a gente, como estava falando, volta a isso, cuidar da gente, né? Então, qual que é a sua intenção maior com o seu filho, né? É uma situação que você precisa resolver? É você ou é a formação do seu filho? Às vezes a gente vai se perder um pouco nisso, né? Se eu for cuidar muito da situação, eu vou ficar focando assim, mas porque você fez isso, você fez aquilo, você fez assado, você não sei o quê, li. Se você for cuidar de você, às vezes a gente vai para um ato de comunicação com o nosso filho e assim, mas eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o que outro. Ou se você for cuidar do seu filho, às vezes você vai ficar quieto e você vai perguntar, por que você fez isso? Sacou a diferença? Só que para você conseguir perguntar por que você fez isso, você tem que tirar muito você da história, sabe? Você tem que filtrar muito a sua história. Você tem que deixar seu filho maior que você. Isso é um ato de humildade que é difícil de fazer. E é deixar maior não porque ele vai fazer o que ele quer, por favor. Vamos lá, né? Não é assim. É para você chegar nele. É para você construir uma relação onde o que você tem para oferecer a ele, a ela, se constrói num repertório de valores seus, que é pai, que é mãe, e que você quer transmitir. Só que não adianta você falar pro vento, entendeu? E às vezes essa entrada para não falar com o vento tá no silenciar e perguntar, por que você fez isso? Como que a gente consegue perguntar isso, Leandrão? Você vai conseguir perguntar, ter ignorar a situação, ignorar você. Se você tá, sei lá, numa sexta-feira à tarde, depois que deu tudo errado no seu trabalho, cansado da semana inteira, você vai conseguir chegar nesse lugar que eu tô falando? Sim ou não? É difícil, né? É difícil, no mundo real é difícil. Então, entendemos onde a gente pode ir, beleza? Sim. Legal.
Agora, o como? Olha pra você. Então, assim, existe a resposta boa e a resposta imediata. É raro a gente conseguir combinar essas duas coisas numa ação só, tá? Prefiro as respostas boas. Para ir nesse foco de cuidar do seu filho, né? Não da situação e não de você, nesse ato comunicativo com o jovem, tal, com a criança, olha para você. E às vezes fala assim, admita, você é vulnerável, você é gente, pai, mãe, vocês são pessoas. Hoje, papai tá muito cansado. Eu não vou conseguir falar sobre a nota ruim que veio do demais educativo. Papai vai descansar, mas amanhã a gente vai conversar desse assunto. Poxa, legal. Porque a criança está esperando aquela bronca, que é o que a gente faz sempre. E aí você está cuidando da situação. Você não está cuidando do seu filho, né? Então, ok, vai dormir, toma um banho, beijinho, boa noite, vai lá. Amanhã a gente conversa desse assunto. Aí você vai assim, vamos lá, senta aqui. Me explica esse 4 em matemática. Por que isso aconteceu? Vamos lá, papai está escutando. E aí vai. Acho que isso é um ponto aqui, né? Então a gente olhar pra gente. Do que eu tô falando aqui? Dentro das competências socioemocionais. Autoconhecimento e autorregulação. Porque você evita de descontar a sua sexta-feira, que você carregou todo o problema de trabalho da semana inteira. E aí você não vai ser produtiva a conversa com seu filho, né? Exato. Porque você vai descontar mais esse problema, ele vai pagar o pato todo o problema que você teve no trabalho, e isso é contraproducente. Seja porque não tem nada a ver com a nota, né? Isso. E você vai acabar tendo uma válvula de escape. Total. E às vezes, assim, o que acontece quando as crianças vão ficando mais velhas, né? Porque se a gente vai para esse caminho de falar sobre a situação, falar sobre o eu e não se conectar com o jovem, com a criança, vai ficando velho. Não sei espero que não tenha acontecido aí com o seu filho e tal, né? Mas eu tô cuidando para não acontecer com o meu que tem 7, o meu mais velho. Tem uma bebezinha de 1 ano e quase 3 meses. Depois de um tempo eles já sabem o que a gente vai fazer, eles já têm a gente mapeadinho assim fácil, entendeu? Então, tipo, cara, eles até avaliam. O adolescente avalia. Cara, eu vou fazer isso aqui que eu sei que meu pai não gosta, mas quando eu faço isso, ele vai fazer tal e tal coisa. Eu acho que compensa ainda assim, entendeu? Eu acho que compensa, vai lá e faz o negócio errado, porque aí a gente chega lá, senta, dá aquela bronca, não sei o que, tira o celular, sei lá o que, né? Tem os combinados aí, cada família faz, as punições. Tá bom, mas ainda assim valeu a pena. E o que a gente deixou, né? O que ele entendeu disso, O que ele entendeu, qual que foi a conexão, né? Então, é um primeiro caminho aí, a gente... Ter o autoconhecimento. Autoconhecimento, aqui para palavrar no ponto de encontro, que a gente convida todos a ter aqui, através das competências socioemocionais do Programa Pleno. Cuidar do seu autoconhecimento, cuidar da sua autorregulação, em especial ao utilizar a ferramenta que nós temos para educar os nossos filhos, que é a comunicação, né? A comunicação, ela parte de você. Você é responsável por essa comunicação, papai e mamãe. Se você é responsável, tu tem que cuidar daquilo que você é responsável. E é cuidar de você, né? Lembre-se sempre, resposta boa, resposta imediata. Qual que você quer? Difícil. Dá para ter as duas? Alguém tá pensando, mas eu consigo fazer as duas. Obrigado. Continue, me ensine depois. Então é isso, autoconhecimento e saber lidar com as emoções. Aliás, o socioemocional é também lidar com as emoções. Isso. Como lidar com as emoções pode ajudar, então? Ajudar essa comunicação, acho que é isso, né? Você sabendo lidar com as emoções, você acaba se comunicando melhor com os seus filhos. Sim, tá? Cuidar das suas primeiro. Isso. Cuidar das suas emoções primeiro, acho que é um ponto importante, porque ao cuidar das suas, né, tem a seguinte ideia: eles vão aprender muito mais com aquilo que a gente é do que com aquilo que a gente fala, né? É a famosa educação pelo exemplo, né? A educação pelo exemplo. Então, assim, às vezes a gente vê a seguinte situação, né? Eu não quero que você grite comigo! Gritando, né?
Você deu exemplo, né? É, Saber lidar com as emoções, né? exato. Tem aquele filme, como é que é o nome daquele desenho da Disney? Da Das Disney, emoções? da Pixar? É, Divertidamente? Divertidamente. Opa, Eu adoro legal. aquele desenho lá. Uhum. Eu em casa sou eu que levo meus filhos no cinema pra assistir. Eu falo que agora não mais, né? Uhum. Mas sempre levei Uhum. sob o pretexto de que vou levar os filhos lá pra assistir o desenho, não sei o quê, porque eu adoro. Uhum. Né? E Divertidamente eu adorei. Tanto Ótimo. um quanto o dois. Uhum. Usa bastante esse exemplo, né? Das emoções do Divertidamente na própria aplicação do programa, né? Isso. Ele é referenciado. O 1 está dentro do material do aluno, o 2 está no material da família novo aqui dos anos finais do ensino médio. Já aparece lá referencial 2, que é relativamente recente, né? Sim. Então, tem aí. E o que ali o enredo lá do Divertidamente se conecta aqui com a gente? Um pedaço importante da educação socioemocional é o que a gente chama de alfabetização emocional. Quando a gente tem as personagens lá com as emoções, são as emoções no 1, né? Depois no 2 fica um pouco mais complexo ali. Uhum. Mas tem as emoções básicas. Vamos ver se eu lembro todas aqui. A gente está falando do medo, da raiva, são as mais polêmicas, assim, né? Medo, raiva, alegria, surpresa e nojo. Né? A nojinho lá, que é o personagem verdade. verde, né? Então são essas 5. Falei 6, acho que são 5. As 5 emoções básicas. A gente pensando em crianças pequenas, trabalhar a percepção dessas 5 emoções básicas já é uma coisa muito legal a ser feita. Em casa, a gente está fazendo ali no pleno, tá? Essas são as 5 emoções básicas de acordo com o Casel, portanto está dentro do pleno. E lá no Divertidamente também. E faço a seguinte reflexão antes de dar um exemplo, se você me permitir, Leandrão. Para o adolescente, mas vou trabalhar essas 5 com o adolescente? Por que não? E por que não com você mesmo, sabe? Porque, querendo ou não, meio que o mix dessas 5 emoções, né, formam outras mais complexas. E estão na base do sentimento, que aí sim a gente vai para uma caixinha maior aqui, mas sempre pergunta assim, amor é um sentimento, certo? Sim. Amor é só alegria? Não. Não. Né? Beleza? Então, emoção são reações a um contexto. O nosso corpo, ele capta informações do exterior, nós processamos isso aqui no nosso cérebro e nós vamos ter reações fisiológicas. Isso são as emoções. Sentimentos são composições. Então, aqui tem outra questão, que é a diferença entre emoção e sentimento. Uhum. Mas a base está nas emoções. Criança pequena começa a trabalhar com isso aqui. Como? Né? Outra dica aí, talvez, né? Voltando à sua pergunta anterior. Outra dica. Leva a criança para o corpo. A gente que já é mais velho tem um contexto. Então, se a gente vê o nosso filho brigando com outra criança, de longe, você já vai entender que provavelmente ali eu vou ter a raiva, talvez, né? Você vai ver como ele está, a gente conhece os nossos filhos. A gente, com a leitura de contexto, e olhando o corpinho do nosso filho, a gente que é adulto, a gente vai perceber. E aí você vai falar, bom, eu acho que ele está sentindo raiva. E ele vai te procurar, ou você vai ter que intervir na situação, né? Cada dia, enfim, depende do que está acontecendo. E aí você vai falar assim, primeiro regular, ajudar ele a regular, outra competência socioemocional. Uhum. E depois que regula, a criança vai conseguir se conectar com você. Tem técnica para isso, né? Então, abaixa, olha nos olhos, a criança pequenininha, fica na linha do olho, né? Abraça, acolhe, respira junto. Tem vários caminhos que aí a gente vai trazendo para o que faz sentido para os nossos filhos. O pleno dá várias dicas dentro da sala de aula disso, da pote da calma. Você vai ver, quando eu fizer a pote da calma, vai tudo para casa, esse pote da calma. Legal. Legal. E aí, bom, e aí você vai falar, filho, papai, mamãe, viu a situação que aconteceu. Como você está se sentindo? Ele me bateu. Não, eu vi que ele te bateu. Como você está sentindo? Mas é porque eu... Não, às vezes acontece assim. Uhum. Por que não sai a resposta da pergunta? Porque a criança não tem a palavra ali. Filho, eu entendi que ele te bateu, mas agora tá tudo bem. Respira aqui com a mamãe, com o papai.
Põe a mão no seu peito. Você tá vendo que seu coração tá batendo forte? Põe a mão na sua bochecha. Você tá vendo que ela tá toda quente? Filho, você tá sentindo raiva. Tá? E aí tem um negócio importante. Raiva, inclusive a raiva, eu tô pegando ela porque ela é polêmica, não é um problema. Todas as emoções são condições humanas. A raiva, num outro contexto, não nesse da minha história, ela salva a gente. Ela salva a gente, né? Prepara a gente para uma reação violenta, potencial. Então, ela não é uma coisa ruim em si, beleza. Assim como o medo, né? Assim como o medo, beleza? Deixa a gente ali super alerta. Exatamente. Entendeu? Então, tem a questão do contexto sempre importante. Quando eu faço esse exercício de pôr a mão no coração, de levar a criança para o corpo, para a respiração, para a temperatura da bochecha, que seja, poxa, legal. Eu estou conectando o cérebro do meu filho com o que está acontecendo no corpinho dele e dela. Ótimo, legal. E aí depois você dá uma palavra. Filho, isso que você está sentindo, a gente chama de raiva, tá? Tá ok você sentir isso, mas agora a gente vai precisar acalmar um pouquinho para parar de sentir, porque não tá gostoso sentir raiva. A gente pode falar assim, tipo, não são emoções agradáveis. Não é gostoso sentir raiva, não é gostoso sentir medo, mas é gostoso sentir alegria, por exemplo, né? Então a gente fala muito das emoções agradáveis e desagradáveis, mas não das boas ou ruins, ou das certas ou erradas. São alguns conceitos aqui da alfabetização emocional. E esse processo eu posso levar também para crianças mais velhas, tá? Porque elas também experienciam, independentemente da nossa idade. Isso vai mudar o jeito da comunicação. Vai mudar o jeito da comunicação, mas nós sempre nos encontramos através ou pelas, né, emoções. E pelo que você me disse, a emoção ela traz, você deu exemplo aí, né? Ela traz transformações externas, né, no próprio corpo. Opa! O coração bate mais forte, a pessoa fica vermelha, corada e quente, né? Sim. É isso. Rafael, a gente vai terminando, já tá nos últimos assuntos aqui, o papo tá bacana, a gente podia falar as próximas 8 horas, a pegadinha dele aí. Tem alguma última finalização, alguns toques aí que você pode querer falar para a família, para o público? Poxa, eu acho que pensando aqui, tô falando com os papais e mamães, acho que são pessoas que eu ainda não conheci em 3D, vocês estão me vendo, mas acho que em algum momento a gente vai conseguir estar junto. Sim. Acho que é primeiro uma questão de agradecimento, sabe? A gente já conversa há alguns meses aqui no desenvolvimento do Pleno, com a chegada do Pleno na escola, mas estive na escola, né? Eu estou aqui em Indaiatuba, e eu senti coisas muito potentes lá dentro, tá? Com a escola viva, com as crianças lá dentro. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar é agradecer as famílias por confiarem os seus bens mais preciosos ao demais educativo. Tudo que eu vivi nas nossas conversas até hoje e agora, né, como falei presencialmente na escola, me encantaram muito, assim. Então, obrigado por isso, obrigado por fazerem parte da escola, obrigado por acolherem Pleno. Eu acho que a educação socioemocional já presente tem essa contribuição das famílias, e eu já fiz 5.200 convites, né? E volto a essa importância. Vocês são fundamentais para o desenvolvimento socioemocional dos seus filhos e das suas filhas. Então, citei aqui alguns endereços, né? Culminâncias, o material da família, e o momento Pleno em Família que a gente está tendo aqui, né? Tentei deixar essas dicas dentro do que a educação socioemocional pode contribuir com a formação parental. Vai ter mais. Então, acho que é deixar esse agradecimento e esse convite aqui a quem está assistindo a gente, e em especial a você. Estou muito feliz de estar contigo aqui. Rafael, eu que agradeço você pela participação, pela vinda aqui, apresentar aos pais do Colégio Educativo e ao público em geral que queira saber mais ou que soube mais sobre a inteligência ou a educação socioemocional, né, através do programa Pleno. Então, gostaria de agradecê-lo aqui até pela sua vinda aqui. Foi um prazer, realmente. Passaram-se aí algumas
quase 2 horas de vídeo, né? Eita! Mas foi muito agradável. Foi um bate-papo que a gente podia realmente levá-los ou arrastá-los por 8 horas aqui. Epa. Tá? E para você que quer saber mais sobre educação, qualquer tema, aliás, aproveita, comenta aqui, tá? Vai nos comentários lá e já me informa qual é o próximo assunto que você gostaria de saber. E eu esqueci aqui, né? Ó, você falou das redes sociais, eu esqueci. Vão lá, procurem Programa Pleno, @Programa Pleno no Instagram para vocês seguirem o nosso perfil. Tem o nosso site também, www.programapleno.com.br. Tem um blog lá com coisas na linha do que eu conversei aqui com vocês também. Sigam a gente, pesquisem aí sobre o Programa Pleno para se aprofundar, tá bom? Maravilha, eu vou deixar aqui na legenda o @Programa Pleno. Ele Isso. encontra isso em todas as redes sociais. Isso. Instagram, LinkedIn, coisa toda. Essas mais modernas, né? E você, então, escreva aí no comentário qual é o próximo assunto que você quer ver aqui no Pode Mais. Um abraço para vocês. Não deixe de seguir o Colégio Demais Educativo em todas as redes sociais. É @demaiseducativo. Aí o demais nas redes sociais é por extenso. Demudo mais educativo. No Instagram, aqui no YouTube. E aqui você encontra os mais assuntos variados sobre educação. Um abraço e até o próximo episódio.